Bom, nós vamos falar aqui sobre uma pergunta, um questionamento que nós tivemos de um dos nossos alunos, e pode ser também uma dúvida sua, pode ser uma dúvida que você tenha, ou que no curso de bombeiro civil você não tenha visto isso, às vezes cada professor tem uma preferência, então, assim, o protocolo é o mesmo, né? A dúvida da nossa aluna foi como que faz esse cálculo de avaliar por 15 segundos uma frequência cardíaca na cena de um acidente, onde você tem que agilizar a avaliação dos sinais vitais, e você faz por 15 segundos, né, a avaliação de um pulso, de uma frequência cardíaca, e multiplica por 4. Como que é feito isso na prática? Bom, primeiro, nós temos que lembrar onde estão os pontos, né, arteriais, onde estão os pontos para a avaliação de pulsos. E qual é a importância desses pontos e o que eles trazem para o socorrista. Então, vamos lá. Então, nós temos um ponto principal arterial, que é o pulso carotídeo. Então, em ambos os lados, ok? Sempre a gente faz da região aqui da cartilagem, que a gente chama de pomo de Adão, né? Ou aqui do ponto da cartilagem do pescoço e traz até a lateral, até o músculo externo climastoide, ok? Pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. Apalpei o pulso carotídeo, eu posso verificar uma frequência cardíaca aqui, que não é muito habitual, mas podemos avaliar a frequência cardíaca aqui, enquanto você está avaliando também a quantidade de movimentos respiratórios. Ou você pode utilizar o pulso, o punho radial, ok? Então, seguindo a linha aqui do dedão, você vem aqui para esse sulco, né? Entre o osso rádio e o una. Aqui tem diversas estruturas, e você consegue avaliar aqui um pulso radial, ok? Você tem pulsos femorais, pulso propídeo, subclávica, né? Temporais, faciais, mas os comuns são o pulso podálico, que é no dorso do pé, o pulso radial, que é aqui na região do punho, entre as duas estruturas, ok? Bem aqui. E o pulso carotídeo. O que esses pulsos informam para o socorrista? Simples. Primeira opção sempre é o pulso periférico, radial. Por que o pulso radial? Porque aqui você já vai ter algumas informações, como se está cianótica a região periférica das polpas do dedo, se tem perfusão capilar e se tem pulso radial. Se o paciente não tem nenhum desses sinais, né? Perfusão capilar lenta, nula, extremidades cianótica e pulso fraco, pulso imperceptível, se ele não tem essas características de perfusão capilar lenta ou nula, cianose nas extremidades, aquela parte roxa, azulada, né? Pele pálida, fria, e ausência de pulso radial. Não é parada cardiorrespiratória,
Esses sinais aqui não são de parada cardiorrespiratória. Pode ser de uma hemorragia grave, pode ser de um trauma em algum órgão, pode ser que ele entrou em estado de choque. Então, ele não tem uma parada cardíaca, mas ele pode ter vários problemas circulatórios, né? E, consequentemente, uma falta de saturação de oxigênio no sangue e, principalmente, nos tecidos nervosos da área central cerebral, que pode acarretar em uma inconsciência, em uma convulsão e vários outros problemas que podem acarretar essa falta de oxigênio no sangue. Pode levar a um quadro de hipóxia, anóxia, e aí pode trazer várias consequências, né? Como a destruição dos tecidos nervosos cerebrais. Então, se você tem esse paciente nessa situação, você tem aí uma deficiência respiratória ou uma deficiência em captar oxigênio, que é muito comum em uma toxicidade, em um incêndio, onde o bombeiro ou a vítima inala o gás cianureto ou aquele gás monóxido de carbono, e isso vai impedir que ele tenha oxigênio circulante na hemoglobina, porque as moléculas de monóxido e do cianureto, eles acabam se ligando na hemoglobina, impedindo a ligação do oxigênio. Então, é muito importante você entender esses sinais e sintomas periféricos. E se você não tem pulso radial, você tem que buscar um pulso central, certo? Carotídeo, lado esquerdo ou lado direito, tanto faz, certo? E aqui, provavelmente, você vai ter uma frequência cardíaca baixa, ou às vezes rápida, forte, e nos pulsos periféricos você não tem circulação. Bom, dito isso, então qual é a importância? Para você avaliar parada cardiorrespiratória, pulso carotídeo. Para você avaliar estado de choque, pulso radial. Para você verificar a sua frequência cardíaca, o ideal é o periférico, porque se você tem pulso periférico, você tem pulso central. Então, isso não é importante agora no momento. Então, o pulso periférico é mais importante na avaliação, na abordagem ali, para avaliação dos sinais vitais. E como é que você faz essa avaliação? Bom, primeiro, você pode utilizar um cronômetro, ok? Do celular. Então, aqui, eu vou iniciar 1 minuto, né? E aí, vou ficar marcando aqui o tempo. Então, o tempo está sendo computado aqui. Vou parar. Bom, o ideal sempre é fazer 1 minuto de avaliação de frequência cardíaca e 1 minuto de avaliação respiratória. Porém, na cena do acidente, muitas vezes, você tem que desenvolver vários procedimentos, realizar vários procedimentos, e você não pode perder tempo, se é um paciente em estado crítico. Aí você vai avaliar ele na viatura, a viatura vai estar em movimento, também vai dificultar. O oxímetro, você já aplica ele lá, insere ele no dedo da pessoa, e ele vai te dar batimento cardíaco e vai te dar frequência cardíaca. E alguns equipamentos já estão sendo desenvolvidos para também avaliar a pressão arterial. Você não tendo isso, você vai ter que lançar a mão desses dispositivos, ou um relógio ou um celular. E aí, você vai marcar 15 segundos. Então, nós vamos explicar aqui em uma tela primeiro, tá certo? Então, eu vou partilhar aqui com vocês, vamos lá. Então, você tem que ter um relógio, um cronômetro, né? Pode ser um celular,
Geralmente, a frequência cardíaca nós vemos em 1 minuto, que são 60 segundos. Para agilizar na cena, no caso de emergência, que você precisa fazer essa avaliação muito rápida, para poder já atender o paciente, imobilizar e já colocar na viatura, depois você pode refazer isso dentro da viatura. Nós fazemos a divisão de 60 segundos, que é 1 minuto, dividido por 4. Então, nós vamos ter 15 segundos. Então, é aqui que nós achamos os 15 segundos. Nós dividimos por 4. Então, nós vamos fazer em 15 segundos, que é bem rápido, certo? E avaliamos o pulso durante 15 segundos, contando quantos batimentos cardíacos você tem, quantas ondas de frequência, né? Do fluxo sanguíneo passando pela artéria, quantos batimentos você tem. Avaliamos o pulso e multiplicamos a quantidade de batimentos por 4. Então, vamos supor que nós achamos 20 batimentos, vezes 4, são 80. Então, nós temos 80 batimentos por minuto, porque nós multiplicamos de novo por 4. Então, se 4 vezes 15 é 1 minuto, né, que são os 15 segundos, aí nós usamos o mesmo 4 para multiplicar pelo número de batimentos em 15 segundos. E nós vamos ter a frequência cardíaca em 60 segundos ou 1 minuto de novo, ok? Então, é um cálculo básico, né? Vamos mostrar isso aqui para vocês agora. Então, eu venho aqui, pego lá o meu cronômetro, o meu relógio, coloco lá para funcionar. Geralmente, a gente está fazendo aqui a frequência cardíaca aqui e já tem o relógio aqui, ó. Então, você já posicionou os dedos na região, ok? Então, aqui, ó. Posicionou o dedo na região. Achei aqui a frequência cardíaca. Sempre usamos essas duas polpas, não podemos usar o dedão, porque ele tem aqui uma circulação muito forte, uma artéria de grosso calibre. Quando você coloca aqui, pode ser que você pegue a sua pulsação. Então, usamos a polpa ou dos dedos médio e anelar, ou dos dedos indicador e médio, ok? Tranquilo? Então, feito essa avaliação, olha aqui. Feito essa avaliação, achou o pulso, você já tem aqui o cronômetro, né? Você acha o pulso e inicia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Parei. Eu estou com 18 batimentos em 15 segundos. Isso me dá uma média de 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. 72 batimentos por minuto. Entenderam? Então, é muito fácil fazer essa avaliação. Então, eu tenho que achar o pulso, achei o pulso, olho no relógio e marco 15 segundos e conto quantos batimentos tem em 15 segundos. Quantos batimentos o paciente teve em 15 segundos. E aí, a partir desse número, eu multiplico por 4 e eu tenho um batimento por minuto. Então, eu tenho a frequência cardíaca por minuto. Tá certo? Espero ter esclarecido e estamos à disposição aqui para qualquer dúvida.